amigos? Nós estamos aqui com o nosso querido irmão Estevão Bertoso. Ele é presidente da Sociedade Espírita Irlandesa e também da Federação Espírita da Irlanda. Ele é brasileiro, está há alguns anos nas terras irlandesas e realizando um trabalho junto com vários companheiros que nos emocionou demais pela qualidade, pela dedicação, pela fidelidade a Allan Kardec. Estevão, estou muito feliz de estar aqui com você. Eu sou muito feliz e grato pela sua presença aqui no nosso grupo. Eu quero agradecer a você e a todos esses irmãos que fizeram isso se realizar, porque é uma alegria imensa para o meu coração ver esse trabalho lindo e que realmente exige uma dedicação muito grande de muitos anos, né, Estevão? Como é que tem são sido? 10 anos praticamente, e entre altos e baixos. Naturais. Né? Ainda mais pela dificuldade de estar divulgando o espiritismo fora de uma língua portuguesa, fora da cultura brasileira que já está bem incorporada com o termo do espiritismo. É desafiador, né? É desafiador, mas ao mesmo tempo gratificante. Demais. Hoje nós realizamos uma palestra lá na sociedade e o carinho, os trabalhadores, tudo tão afinizado, parecia uma orquestra muito bem ajustada e tudo funcionando imensamente bem. Como é que foi isso? Conta pra gente, como é que é esse movimento espírita aqui? Bom, o movimento espírita aqui na Irlanda, ele é caracterizado por jovens. Esse é o grande diferencial se nós compararmos com, vamos dizer assim, o resto dos outros movimentos espíritas espalhados no mundo, com exceção do Brasil. Né? Porque são públicos dos seus 22, 20 anos aos seus 30 e poucos anos, 33, 35. Infelizmente é um público itinerante. Eles vêm para a Irlanda a trabalho, aprendem inglês, ficam 2, 3 anos e depois vão embora. Né? Mas são sempre pessoas novas, que não necessariamente eram espíritas no Brasil. Eles conheceram o espiritismo alguma vez, se familiarizaram por algum livro que leram, alguma coisa nesse sentido. Mas na hora que chegaram aqui, enfrentaram as dificuldades normais, de que você está dividindo uma casa, o emprego que você consegue. Muitos deixaram a casa dos pais para vir para cá. Então deixou de ter a comidinha da mamãe, deixou de ter o quartinho arrumado todo dia, deixou de ter a roupinha cheirosa na gaveta, e começou essa pessoa ter que começar a fazer isso. Tem certas pessoas que não aguentam, precisam de um apoio, e eles se lembram do espiritismo. E eles procuram e acham a gente, e a gente consegue dar o suporte. E quando voltam para o Brasil, voltam espíritas. Olha, gente, é impressionante como a gente precisa observar as características de cada cultura e as características do movimento espírita do local para poder atender às necessidades dos irmãos que ali vão. Agora, eu estando lá, vi que também tem irlandeses, né? Como é que vocês fazem para atender essas necessidades tão diferenciadas? Porque é um desafio. Isso, é um desafio. O desafio número 1 foi que nós fizemos vários testes e, óbvio, nós temos um conforto maior de falar de espiritismo e Kardec na língua portuguesa, mas fazendo em português nós não estaríamos fazendo nenhum benefício para esse país que nos acolheu. Nós estaríamos ajudando os brasileiros, mas não os irlandeses. Então nós adotamos como língua oficial nas nossas reuniões o inglês. Então todas as reuniões, o grupo de estudos é feito em inglês, e dessa forma a gente consegue interagir, porque aqui em Dublin não só temos irlandeses, nós temos praticamente o mundo inteiro aqui. É uma cidade bem cosmopolita, então nós temos italianos, poloneses, espanhóis, franceses frequentando o grupo, além dos irlandeses. Gente, olha, vocês vejam que tem características diferenciadas, por exemplo, do Brasil, onde realmente a direção desse trabalho é composta por brasileiros, né? Então eles tiveram que observar com muita sensibilidade como é o local,
às necessidades do local e adequar. Então, nós não podemos fazer com que as atividades espíritas sejam assim, que nem algo muito petrificado, né? Você tem que adequar, levando o conteúdo de Allan Kardec, levando o conteúdo doutrinário, mas de um jeito que possa envolver a todos. É isso mesmo? Sim, sim. Graças a Deus o Kardec conseguiu explicar para a gente que o espiritismo é dividido em religião, em ciência e filosofia. Graças a isso, a gente consegue manter a mesma base, somente temos abordagens diferentes. Isso. Tá vendo a chave, né, que vai abrir o justo. coração. E essa abordagem você aprende com o tempo. Infelizmente, se vier dar uma palestra espírita como se dá no Brasil aqui, só vai ficar na sala brasileira. Infelizmente. Porque não toca, não é o apelativo para que você chame a atenção de um irlandês, de um italiano, de um polonês. Então você tem que se adaptar. Como se adapta? No meu caso foi acertando e errando. Vendo pessoas levantando, indo embora, não voltando mais. Vendo outras voltando na reunião seguinte, dando feedback. Mas foi um jogo de acertos e erros. Hoje a gente consegue falar um pouco mais livre não é da cultura, livre da impressão do jeito brasileiro espírita de ser, para você passar uma coisa mais uma fé raciocinada, numa coisa lógica, abordagem, exemplo, abordagem no Brasil, você, para conversar com o brasileiro, você pode chegar com o Evangelho. Aqui você tem que chegar com o Livro dos Espíritos. Que é a parte filosófica e que você percebe que é uma chave que abre melhor os corações. Sim. Nessa cultura, nesse contexto. E a forma de chegar você vai dar o livro, aí você vai deixar ele uns 6 meses, depois de 6 meses que você vai perguntar, para deixar ele entrar na cabeça. O brasileiro não, você vai dar o Evangelho, na semana seguinte você pode ligar, e aí, o que você achou? Tudo bem? Se tem uma dúvida, vem aqui, vamos tirar. Não. Aqui se você colocar uma certa pressão, ele já não vai. Olha só. Então tem que dar o tempo. Tem um tempo, um tempo para ele poder refletir e pensar. Se ele procurar, você não precisa convencer nada. Ele já se convenceu. Ele só quer mais detalhes. Olha só. E, gente, olha, é interessante a gente ver que não existe profissionalismo na doutrina dos espíritos, né? Então, o movimento espírita é feito por voluntários, pessoas que amam a doutrina espírita e que se engajam para poder ajudar na sua divulgação, na prática da caridade, na prática do bem. Então, eu fico imaginando esses bandeirantes aqui, que além da questão do trabalho natural, das suas profissões, da sua família, eles precisam estruturar uma série de situações novas para poder levar o espiritismo aos corações daqui. Sim. E nós contamos com os voluntários nossos, são também estudantes ou não que mudaram para cá e casaram-se com holandeses, com europeus, e a gente depende deles. Não fui eu quem construiu, foi todo o conjunto que construiu. Simplesmente hoje eu estou nessa posição, mas graças ao esforço de todo mundo, graças à coragem de todo mundo, porque não é fácil chegar e você desenvolver uma ideia, imagina uma conversa com uma criança pequena, está na idade do porquê. Tudo pergunta por quê. Por quê? Se em português chega uma hora que você fala para a criança por que assim, pronto e está tudo bem, é uma conversa no espiritismo com um europeu. Por quê? E você tem que dar respostas convincentes, não adianta falar não, porque está escrito no livro. Não, porque é feito assim. Você tem que mostrar conhecimento. Se ele vê que você conhece, ele te dá o crédito para você deixar desenvolver a ideia. É o plágio justamente de uma criancinha de 5, 6 anos aí, por quê? E a gente tem que se preparar, inclusive com as pesquisas científicas, como Kardec gostava de fazer essa abordagem, como Leon Denis gostava de fazer essa abordagem, como tantos outros estudiosos e pesquisadores gostavam de fazer a abordagem através dessas questões científicas, chegando às leis morais, chegando a toda aquela
estrutura que a doutrina espírita tem a nos oferecer. Mas, Estevão, quais são os projetos para o próximo ano? Bom, o nosso projeto ele está baseado em continuarmos com o nosso estudo, fazendo agora um estudo mais aprofundado do Livro dos Espíritos do Evangelho. Fortalecer o pessoal de Galway e de Cork, que são dois outros grupos que existem aqui na Irlanda. Por exemplo, em Galway, o grupo só fala inglês, mas a pessoa que lidera o grupo não é um brasileiro. A Elsa com o André, que é brasileiro, a Elsa... Elsa Rossi? Não é Elsa... Elsa... Eu não lembro o sobrenome. Da República Tcheca, só não lembro o nome. Ela chama Elsa, é da República Tcheca. E ela acredito eu, muito mais espírita que muita gente que eu conheço. Me incluo nessa que ela discute André Luiz, ela discute Evangelho, Livro dos Espíritos com você como ninguém. Que coisa boa. Né? E eles estudam. Então, o jeito é fortalecer eles. Trazer os livros, infelizmente, está tendo uma escassez de livros. O segundo problema com os livros é a questão do preço. Eu sei que existe impressão, edição, tem os custos tem naturais. todos os custos naturais, mas o problema que você enfrenta é que você chega com o Livro dos Espíritos para um irlandês e fala, olha, o custo aqui é, por exemplo, 20 euros, né? Que seria o custo hoje. Ele fala, peraí, você está querendo que eu compre um livro que eu não sei o que se fala, que está tentando me convencer de uma teoria que até hoje para mim não existe, é coisa de cinema, coisa que não existe, sendo que o meu autor preferido, um livro dele, na livraria custa 5 euros. Realmente. Aí você acaba, não, é de graça, é da casa hoje. É uma luta, meus irmãos, nós vemos em todos os sentidos para poder levar a doutrina dos Espíritos aos corações. Mas, Estevão, hoje nós estamos num momento muito especial, porque estamos fazendo a primeira entrevista pelo Núcleo de Estudos Espíritas Bezerra de Menezes, NEBEM, junto com a TV Nova Luz e junto com o Face. Então eu gostaria que você falasse um pouco com os companheiros deste grande trabalho que é a divulgação da doutrina dos Espíritos nessa vastidão do nosso mundo. A mensagem é, primeiramente, lisonjeado por ter sido o primeiro entrevistado. Eu agradeço e plataformas como essa de online são de imprescindível teor, não só para nós, mas para fazer com que o Espiritismo chegue, dando ferramentas, talvez seja uma ferramenta que a gente tenha, não substituindo o livro, mas uma ferramenta de graça. Você chega, você consegue explicar, você consegue mostrar sem que haja um investimento de ambas as partes, porque todos os recursos nossos aqui também são feitos por nós. Não existe uma obra de caridade, como é no Brasil, que você faz um sopão. Aqui não precisa. Aqui é muito mais uma caridade moral do que uma caridade monetária, que você chega lá, contribui com alguma coisa, dá uma sopa, faz um lanche e todo mundo sai feliz. Aqui é totalmente diferente. Aqui a pessoa precisa do ombro. E às vezes você não precisa nem falar nada, só deixa a pessoa falar e no final você agradece. Então, a hora que você tem plataformas como essa, só vem agregar e ajudar. E convidar a todos que estão nos assistindo a refletir sobre o Espiritismo, não do ponto de vista que nós pensamos no Brasil. Usar o que Kardec sempre falou da fé raciocinada, questionar, ir atrás, pesquisar, procurar entender o porquê. Eu acho que esse é o mais importante, nós temos que entender o porquê, não simplesmente só aceitar aquela verdade, porque alguém pesquisou muito mais inteligente do que eu, e tá bom, eu aceito, me convenci, e vou... Não, vamos entender o porquê. Vamos entender, porque esse porquê é o que faz a gente mover o movimento aqui. Incentivar também, nós vamos estar trazendo, como sempre, palestrantes de fora, mas incentivar palestrantes daqui da Europa,
que tem brilhantes palestrantes espalhados em todos os lugares da Europa que procuram divulgar a palestra, a palavra, e agradecer a todos. Continuem orando por nós, fortalecendo a gente, pedindo para que a equipe espiritual que nos assiste, que continue nos guiando, e a hora que tiver que progredir para uma próxima fase, para estamos nos preparando, mas pelo menos plantando essa semente para que os nossos filhos possam lá na frente ter o inglês correto, a palavra correta, o apelo correto, para chegar e realmente nós entrarmos, não sei, vai ser um pouco difícil ver encarnado, mas talvez desencarnado, entrar na sala do SSI e encontrar 95% das pessoas não brasileiras, não desmerecendo, mas vendo que a palavra realmente entrou para o povo irlandês. Acho que esse é o objetivo. Eu tenho certeza que sim. É um trabalho de bandeirantes, meus irmãos, que tem exigido toda a dedicação, todo o amor desses companheiros queridos que trabalham com tanta alegria. Olha, muito obrigada, Estevão. Eu que agradeço. Obrigado. Olha, gente, um beijo no coração de todos. Eu estive falando com o presidente da Federação Espírita da Irlanda, presidente da Sociedade Espírita Irlandesa, Estevão. Estamos falando, inaugurando as atividades do Núcleo de Estudos Espíritas Bezerra de Menezes, continuando com as atividades da nossa TV Nova Luz e pelo Face também. Eu sou Yasmin Madeira e desejo muita paz para vocês. Um beijo no coração.